Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos à aula. Eu sou a residente Jéssica Santos, né? Como vocês já sabem. Vou continuar mais algumas semanas com vocês. Espero que continue sendo tão proveitoso quanto foram nessas semanas aí. Então, essa semana nós vamos dar continuidade ao estudo de polinômios, né? Vocês já viram definição, operações como adição, subtração e multiplicação. Então, essa semana, vamos dar continuidade com divisão de polinômios. Então, o objetivo da nossa aula é compreender o conceito de divisão de polinômio e ser capaz de calcular a divisão de polinômio utilizando o método de Descartes. Então, divisão de polinômios possui diferentes métodos de resolução. Então, nós vamos estudar três métodos, né? Que é o método de Descartes, ou conhecido também como o método dos coeficientes a determinar, que é o que nós vamos estudar hoje. Divisão, vamos estudar também método das chaves, que é na próxima semana. E dispositivo prático de Briotto-Ruffini, que é numa semana posterior. Então, dando continuidade aí à divisão de polinômios, então, dados dois polinômios f de x, onde f de x é o nosso dividendo, e g de x, onde g de x é o nosso divisor, então, por isso, g de x tem que ser diferente de zero. Então, dividir f de x por g de x é determinar dois outros polinômios, o q de x, que é o nosso quociente, e o r de x, que é o nosso resto, de modo que se verifiquem as duas condições seguintes. Antes de mostrar as condições seguintes, a gente sabe que na divisão com números, né, a divisão que a gente está habituado a fazer, esse exemplo aqui, nós temos o dividendo, o divisor, o quociente e o resto da divisão. Então, nos polinômios não é diferente, certo? Nós temos também todos esses elementos que fazem parte da nossa divisão. Então, a primeira condição é que o quociente vezes o divisor mais o resto é igual ao dividendo. Isso na divisão também com números a gente tem, olha. 11 dividido por 2, a gente sabe que é 5, né? 5 vezes 2, 10, e o resto aqui dá 1. Então, 11 é igual a 5, quociente, vezes 2, que é o divisor, mais o resto, que é 1. Certo? Então, na divisão com polinômios também não é diferente, certo? Nós vamos utilizar essa definição aqui, essa condição. Outra condição é o grau do resto, né, de r de x. Esse símbolo aqui de parcial, diferencial parcial, nós vamos utilizar para dizer que aqui é o grau do polinômio. Nesse caso aqui é do resto. Então, o grau do resto tem que ser menor que o grau do divisor. Ou o resto é igual a zero, né? Quando a divisão é exata. Nós sabemos que o resto vai ser igual a zero. Então, aqui nós temos um esqueminha, né? F de x é o nosso dividendo, g de x o nosso divisor, q de x o nosso quociente e r de x o nosso resto. Alguns livros adotam também esse f de x sendo p de x e o g de x sendo d de x. Mas não tem muita diferença, é só questão de notação, certo, pessoal? Na definição não vai mudar nada. O que importa a gente saber, a gente conhecer, é o dividendo, o divisor, quociente e o resto, certo? Então, dando continuidade aí, né, nós temos alguns exemplos para entender melhor. Então, quando dividimos f de x, que é esse polinômio aqui, ó, 3x à quarta menos 2x à terceira,
mais 7x mais 2 por g de x, que é esse polinômio aqui, 3x ao cubo menos 2x ao quadrado mais 4x menos 1, obtemos um quociente igual a x e o resto igual a menos 4x ao quadrado mais 8x mais 2. Então, aqui a gente sabe que esse polinômio aqui, f de x, tem grau 4 e esse polinômio aqui, g de x, tem grau 3. Então, a gente obtém um resto, um quociente, aliás, igual a x, e o resto igual a esse polinômio aqui. Então, a gente pode observar aqui nessa imagem aqui abaixo. A gente pega f de x, o nosso dividendo, divide pelo nosso divisor aqui, g de x. Então, 3x à quarta menos 2x à terceira mais 7x mais 2, dividido por 3x à terceira menos 2x ao quadrado mais 4x menos 1. Então, se a gente multiplicar aqui por x, ó, qual o número que eu tenho que multiplicar, ou qual a incógnita que eu tenho que multiplicar aqui, né, com 3x à terceira, que tem que dar 3x à quarta. Então, nós vamos usar o x. É o mesmo método da divisão com números, certo? A gente olha para o primeiro aqui e vê se a gente pode utilizar algum número aqui para onde a gente fazendo esse produto, a gente vai poder fazer a subtração aqui desse lado, certo? Então, x vezes 3x à terceira vai dar 3x à quarta. Aí aqui, né, como a gente tem que fazer a subtração aqui, no caso a gente vai inverter os sinais. Então, x vezes 3x à terceira vai dar 3x à quarta. Como aqui está positivo, né, 3x à quarta, então a gente vai trazer negativo, menos 3x à quarta. X vezes menos 2x ao quadrado, então vai dar menos 2x à terceira. Como está negativo, a gente coloca aqui positivo. Então, x vezes 4x. Então, x vezes 4x vai dar 4x ao quadrado. Como está positivo, a gente traz negativo. X vezes menos 1. Então, vai dar menos x. Positivo traz negativo. Mais x. Então, agora a gente vai fazer essa operação aqui, né? O de cima com o de baixo. Então, 3x à quarta menos 3x à quarta vai dar 0. 2x à terceira menos 2x à terceira mais 2x à terceira vai dar 0. Então, aqui a gente tem 4x ao quadrado, mas aqui a gente não tem nenhum x ao quadrado em cima. Então, a gente baixa o menos 4x ao quadrado. Então, menos 4x ao quadrado. 7x mais 7x, né? 7x aqui positivo, mais x. Então, vai ser 8x positivo. E aqui a gente baixa o 2. Então, o que vai nos dar é isso aqui, ó, de resto. Menos 4x ao quadrado, mais 8x, mais 2. E o quociente é x, né? O nosso dividendo, nós já sabemos quem é, e o divisor. Pronto, então aí ele diz que quando isso aqui ocorre, né, satisfazem essas duas condições. Então, a primeira condição é essa aqui, né? O quociente vezes o divisor mais o resto tem que ser igual a f de x, né? Aquela condição que eu falei anteriormente. A condição da divisão, né? Então, Q de x, quem é? X, né? O quociente, a gente viu que é x. Vezes G de x. G de x, né? Vai ser o nosso divisor. 3x ao cubo menos 2x ao quadrado mais 4 menos 1. Mais, então, mais o nosso resto. Quem é o nosso resto? Menos 4x ao quadrado mais 8x mais 2. Isso aqui tem que dar igual ao nosso f de x, ao nosso dividendo. Então, quando eu fizer essas contas, né, eu vou obter
3x, esse polinômio, né? 3x à quarta menos 2x à terceira mais 7x mais 2, que é o nosso dividendo aqui, o nosso f de x. Certo? Então, satisfez aqui, né, essa condição, a primeira condição. Então, a segunda condição que tem que satisfazer é essa, né, que o grau do raio, o grau do r de x é igual a 2. Então, o grau do resto tem que ser igual a 2. E é igual a 2 nesse caso, né, ó. O grau do resto é igual a 2. E o grau de g de x é igual a 3. Que é g de x? O nosso divisor. Então, o grau de g de x é igual a 3. Então, como a gente sabe que o grau do resto tem que ser menor ao grau do divisor, então, tem que ser menor que 3. Certo? Então, satisfez, né? 2 não é menor que 3, então satisfez também essa condição. Outro exemplo. Quando dividimos f de x igual a 5x ao cubo mais 4x mais x ao quadrado menos 10x menos 24 por esse polinômio aqui, ó, g de x, aqui é g de x, igual a x menos 2, então obtemos esse quociente, né? 5x ao quadrado mais 11x mais 12, e o resto vai ser zero, onde tem que satisfazer as duas condições, né, que a gente já viu. Que é essa primeira condição, que o quociente vezes o divisor, mais o raio, mais o resto, gente, só quer dizer raio, mas o resto vai ser igual ao nosso dividendo, certo? Então, aqui, ó, a gente pega o dividendo aqui, f de x, dividido por g de x, que é x menos 2. Então, nós vamos obter, se a gente pegar aqui 5x ao quadrado, né, multiplicar por x, aí depois multiplicar por 2, aí a gente coloca aqui. Quando a gente pegar 11x, multiplicar por x, depois multiplicar por menos 2, a gente coloca lá. Aqui vai dar negativo, então a gente passa lá positivo. Então, quando a gente pegar 12, multiplicar por x, né, a gente vai para lá menos 12. E aí, quando a gente pegar 12 vezes menos 2, fica menos 24. Então, vai para lá mais 24. Olha aqui o resultado. Então, quando a gente fizer isso aqui, ó, 5x ao cubo menos 5x ao cubo vai dar zero. X ao quadrado menos x ao quadrado, né? Menos x ao quadrado vai ser zero. Menos 10x mais 10x, zero. Menos 24 mais 24, zero. Então, o resto dessa divisão aqui vai ser zero. Então, essa divisão é uma divisão exata, né? É tida como divisão exata. Então, a segunda condição, né, satisfez aqui, que é o resto é igual a zero. Então, nesse caso aqui, a divisão é exata. Então, a gente diz que f de x, né, dividendo, é divisível por o divisor aqui, g de x. Ou g de x é divisor de f de x. Então, a gente tem também nos polinômios as divisões imediatas, que é quando há dois casos em que a divisão f de x por g de x é imediata. O primeiro caso, o dividendo f de x é o polinômio nulo, ou seja, o dividendo f de x é igual a zero. Então, nesse caso, os polinômios, aqui o quociente vai ser igual a zero e o resto também vai ser igual a zero. Então, satisfazem as condições da divisão. Por quê? Porque, ó, a definição da divisão diz que o quociente vezes o divisor mais o resto tem que ser igual a zero. Então, quando a gente substituir aqui, essa conta aqui vai ser igual a o nosso dividendo, o f de x, que é zero. E o resto, zero. Então, aqui, ó,
f de x igual a zero, implica que o quociente vai ser igual a zero e o resto também vai ser igual a zero. O segundo caso é quando o dividendo não é polinômio nulo, mas tem grau menor que o divisor, g de x. Então, nesse segundo caso, né, o grau do f de x é menor que o grau do polinômio aqui do divisor, né, g de x. Então, nesse caso, os polinômios, o quociente vai ser igual a zero e o resto da divisão vai ser igual ao dividendo, ao f de x. E satisfazem a condição da definição de divisão. Por quê? Porque o que é que diz a definição da divisão? O quociente vezes o divisor mais o resto vai ser igual a f de x. Então, quando a gente substituir aqui, ó, quem é o nosso quociente? Zero. Quem é o nosso g de x? Nós não sabemos, então não precisa colocar. Mais o nosso f de x aqui. Isso aqui vai ser igual a f de x, né? Quando eu multiplicar aqui, ó, vai dar 0, 0 mais f de x vai dar f de x. Esse f de x aqui, esse dividendo, é porque nós dissemos aqui que o resto vai ser igual a f de x, né? O dividendo. Quando o dividendo, né? O grau do dividendo do polinômio for menor que o grau do divisor. Pronto, então, a segunda propriedade, né, da divisão, da definição da divisão, é essa aqui, né? O grau do resto vai ser igual ao grau do dividendo menor que o grau do nosso divisor. Pronto, então é isso aqui que vai ocorrer. O grau de f de x vai ser menor que o grau do nosso divisor g de x. Isso aqui implica que, se isso aqui acontece, né? Então, o nosso quociente vai ser igual a zero e o nosso resto vai ser igual ao nosso dividendo, né? Ao f de x. Pronto, agora a gente vai entrar no método de Descartes, também conhecido como método dos coeficientes a determinar. Então, esse método, ele se baseia em dois fatos, né? O primeiro fato é o grau do nosso quociente, do polinômio quociente, vai ser igual ao grau do polinômio dividendo menos o grau do divisor. E a segunda condição vai ser que o grau do resto é menor que o grau do divisor, ou o resto vai ser igual a zero. Então, aqui é baseado na definição da divisão. Isso que é o que a definição da divisão nos diz. Então, o método de Descartes é aplicado da seguinte forma, né? Baseado nesses dois fatos aqui, é aplicado com 3 passos. O primeiro passo, nós vamos determinar o grau do polinômio quociente, que é o grau aqui do nosso q de x. O segundo passo, nós vamos tomar o maior grau possível para o resto da divisão, deixando incógnitos os seus coeficientes. E o terceiro passo, nós vamos escrever os polinômios do quociente e do resto com coeficientes literais, de forma que satisfaça aqui essa definição de divisão. Então, vamos para aqui. Aqui a gente tem um esqueminha, né? Para a gente não esquecer, ó. Quem é o nosso dividendo? Quem é o nosso divisor? Dividendo, divisor,
resto e quociente. Então, aqui nós temos, né, sabendo que f de x, esse polinômio f de x, igual a 4x à terceira menos x ao quadrado mais 2, e que g de x é igual a x ao quadrado mais 1, então determina-se o polinômio quociente e o resto. Então, ele nos deu esse polinômio e esse polinômio. Então, a gente vai obter o quociente e o resto. Então, a gente vai fazer a divisão entre esses dois polinômios. Então, primeiro, pelo método de Descartes, o que é que a gente tem que fazer? Primeiro passo, a gente vai determinar o grau do polinômio quociente. Então, o grau do polinômio quociente vai ser igual a o grau do nosso dividendo, né, f de x, menos o grau do nosso divisor. Então, o grau do quociente vai ser igual a... Quem é o grau aqui de f de x? 3. 3. Quem é o grau aqui do nosso divisor? 2. Então, menos 2. Isso aqui vai ser igual a 1. Então, o grau do polinômio do coeficiente dessa divisão vai ser 1. Então, como o grau vai ser 1, então a gente sabe que vai ser um polinômio, né? O quociente dessa divisão vai ser um polinômio dessa forma aqui, né? Q de x igual a x mais b. Por quê? Porque o grau aqui é 1. Pronto, nós já determinamos o grau do polinômio do quociente. Agora, nós vamos fazer o segundo passo. O segundo passo é tomar o maior grau possível para o resto da divisão, Rx, deixando os incógnitos os seus coeficientes. Então, R de x é um polinômio cujo grau pode ser 1, cujo maior grau pode ser 1. Por quê? Porque lá pela definição, ó, o grau do resto tem que ser menor, ou é menor, que o grau do divisor. Então, quem é o grau aqui do divisor? 2. Então, o grau do resto tem que ser menor que 2. Então, menor que 2, ou é 0 ou é 1, né? Então, o maior grau, então, é 1, certo? Então, logo, aqui o resto, R de x, vai ser igual a cx mais d. Como o grau é 1 também, então vai ser um polinômio dessa forma, né? Cx mais d. Agora, o terceiro passo. Bom, a gente já tem, nós temos, né, que foi dado na questão, o divisor, nós temos aqui o quociente, né, a forma do quociente, e nós temos aqui o resto, né, o grau, como a gente sabe o grau do quociente e do resto, então a gente consegue aqui escrever, né, como será o polinômio, esse polinômio aqui, tanto do quociente como do resto. Então, fazendo o terceiro passo, a gente vai escrever os polinômios, né, esses aqui com coeficientes literais. Então, os coeficientes literais são esses, né, ax mais b, cx mais d. Então, de forma que a gente tem que aplicar nessa fórmula, né? E essa fórmula vem da definição de divisão. Então, a gente tem aqui f de x igual a quociente vezes divisor mais o resto. Então, quando a gente substituir aqui, f de x vai ser igual a q de x, quem é q de x? Ax mais b, vezes x ao quadrado mais 1, né, que é o nosso divisor, x ao quadrado mais 1, mais o resto. E o resto é cx mais d. Então, a gente vai colocar agora f de x, que é f de x, o nosso dividendo, que é 4x ao cubo menos x ao quadrado mais 2. Isso aqui vai ser igual a q de x. Quando eu fizer, aqui eu vou mudar, como a multiplicação é comutativa, então
se eu colocar, tanto faz eu escrever x ao quadrado mais 1 aqui, como aqui, né? X ao quadrado mais 1 vezes ax mais b é a mesma coisa que ax mais b vezes x ao quadrado mais 1. Certo? Então, aqui eu só modifiquei, só para ficar melhor para a gente ver. Ó, coloquei primeiro x ao quadrado mais 1 vezes ax mais b. Mais o que sobrou aqui, que é o resto. Cx mais d. Então, o nosso dividendo aqui vai ser igual a... Quando eu fizer essa multiplicação, né, essa distributiva, então vai ficar ax ao cubo mais bx ao quadrado mais ax mais 1 vezes b, b. Mais isso aqui, né, que é o nosso resto, cx mais d. Então, o dividendo vai ser igual a ax ao cubo mais bx ao quadrado mais... Ó, a gente tem aqui termos em comum, né? Ax e o c aqui, cx. Então, a mais c, a gente coloca o x em evidência. Mais b mais d, são termos independentes. Então, a gente agora vai comparar os coeficientes dos polinômios. Então, comparando os coeficientes aqui dos polinômios, né? Como esse polinômio, né? O dividendo é igual a esse polinômio aqui, né? Tem uma igualdade, então a gente pode comparar os coeficientes desses polinômios. Então, a gente tem aqui que A é igual a 4. Porque A é o coeficiente do x ao cubo. Quem é o coeficiente aqui do x ao cubo? 4. Então, A é igual a 4. Aí, nós temos aqui bx ao quadrado. Bx ao quadrado. Quem é o coeficiente aqui do x ao quadrado? É menos 1. Então, b vai ser igual a menos 1. Mais, quem é o coeficiente aqui do x desse lado? Não tem, né? Então, é 0. Então, A mais C vai ser igual a 0. Mais B mais D. B mais D são os termos independentes. Tem algum termo aqui independente? Tem, né? O 2. Então, B mais D vai ser igual a 2. Então, quando a gente fizer aqui, ó, A mais C vai ser igual a 0. Então, C vai ser igual a menos 4, né? Porque A é 4. Quando a gente passar para o outro lado, então C vai ficar menos 4. B mais D é igual a 2. Então, B é menos 1, mais D igual a 2, né? Quando a gente passar menos 1, vai ficar mais 1. Então, D vai ficar 2 mais 1, 3. Então, como a gente já tem agora os valores, né, dos coeficientes, ó, de A, de B, de C e de D, a gente pode dizer que, olha aqui, ó, o quociente, o polinômio aqui do quociente da divisão é igual a x mais b. Então, quem é A? 4. Então, vai ser 4x mais b. Quem é b? Menos 1. Então, vai ficar menos 1. 4x menos 1. E o polinômio aqui do resto, né, da nossa divisão, vai ser cx mais d. Então, quem é c? C é menos 4. Então, vai ficar menos 4x mais d. Quem é d? 3. Então, vai ser menos 4x mais 3. Pronto. Então, nós vamos ver agora mais um exemplo. Então, sejam os polinômios f de x igual a 5x ao cubo mais x ao quadrado menos 10x menos 24, né? Seja esse polinômio. E g de x igual a x menos 2, né? Sejam esses dois polinômios, f de x e g de x. Então, faça a divisão de f de x por g de x aplicando o método de Descartes. Então, vamos lá. Como é que a gente faz para aplicar o método de Descartes? O primeiro passo, a gente vai determinar o grau do quociente da divisão. Então, como é que a gente faz para determinar o grau do quociente? Então, o grau do quociente vai ser igual ao grau do dividendo menos o grau do divisor.
Quem é o grau aqui do nosso dividendo, do f de x? É 3. Então, o grau do quociente vai ser igual a 3 menos o grau do divisor. O grau do divisor aqui é 1, né? Então, 3 menos 1 vai ser igual a 2. Então, o grau do polinômio aqui do quociente vai ser 2. Então, se o grau é 2, a gente sabe que o quociente vai ser um polinômio dessa forma aqui. Ax ao quadrado mais bx mais c. Pronto, agora a gente vai fazer o segundo passo. O segundo passo, a gente vai tomar o maior grau possível para o resto da divisão, né? Que é o nosso Rx, deixando incógnitas os seus coeficientes. Então, aqui nós temos o grau do resto vai ser menor que o grau do divisor. O grau de R menor que 1. Então, menor que 1, o grau não pode ser, nós não vamos fazer aqui negativo, né? Então, o grau menor que 1 vai ser 0. Então, o grau é 0. Só que aqui eu vou colocar que o resto vai ser igual a uma constante d, certo? Digamos que o r de x aqui, o polinômio, né? R de x vai ser igual a uma constante d. Então, nós temos que o quociente vai ser dessa forma, né? O polinômio ax ao quadrado mais bx mais c. Nós sabemos que o resto aqui da divisão vai ser igual a um d. Eu disse que é igual a um d, mas o resto é igual a 0, certo? Pronto. Então, o terceiro passo, a gente vai escrever os polinômios, né? Que é o que a gente já fez aqui, com coeficientes literais, de forma que f de x, né? O dividendo é igual a o coeficiente vezes divisor mais o resto. Então, o nosso dividendo é 5x à terceira mais x ao quadrado menos 10x menos 24. Então, isso aqui, esse polinômio, tem que ser igual ao quociente da divisão vezes o divisor mais o resto que eu chamei aqui de d. Então, eu tenho aqui 5x ao cubo mais x ao quadrado menos 10x menos 24, igual a, quando eu fizer essa multiplicação aqui, né? Então, vai ser ax à terceira menos 2ax ao quadrado mais bx ao quadrado menos bx mais cx menos 2c mais d. Então, para ficar melhor, para me fazer a comparação, eu vou pegar os termos que tem em comum e vou colocar o termo em comum em evidência. Então, aqui a gente tem termos em comum, né? Que é o x ao quadrado. Então, a gente pega os coeficientes aqui do x ao quadrado, coloca o x ao quadrado em evidência. Então, quem é os coeficientes aqui do x ao quadrado? 2a, menos 2a, né? Então, vai ficar menos 2a. Ax à terceira mais menos 2a mais b vezes, né? Coloco x ao quadrado em evidência. X ao quadrado. Aí, aqui, mais. Aqui nós temos também termos em comum, né? Que tem aqui em comum. Que é o x. Então, o coeficiente aqui do x é menos 2b, mais o coeficiente aqui do x é c. Isso aqui coloca o x em evidência. Por quê? Se eu quiser voltar, vai dar a mesma coisa. X vezes 2 menos 2b vai ser menos 2bx. C vezes x vai ser mais cx. Certo? Mas o que sobrou aqui, ó. O que sobrou foi menos 2c mais d. Então, agora eu vou fazer a comparação. Como é uma igualdade, né? Eu posso fazer essa comparação aqui. Então, quem é o coeficiente do x ao cubo desse lado? É o a. A. E desse lado é o 5. Então, a é igual a 5. Aqui nós vamos olhar agora para o coeficiente do x ao quadrado.
Quem é o coeficiente do x ao quadrado desse lado? Do lado direito da igualdade, é menos 2a mais b. Que é a mesma coisa aqui, né? b menos 2a. Isso aqui vai ser igual a... Quem é o coeficiente aqui do x ao quadrado? 1. Então, b menos 2a vai ser igual a 1. Agora, nós vamos olhar para o x. Quem é o coeficiente aqui do x do lado direito da igualdade? Menos 2b mais c, ou c menos 2b. Isso aqui vai ser igual a... Quem é o coeficiente aqui do x? Menos 10. Então, c menos 2b vai ser igual a menos 10. Agora, sobrou só os termos independentes. Menos 2c mais d, ou d menos 2c, vai ser igual a... O termo independente aqui é o 24. Menos 24, então vai ser igual a menos 24. Pronto, nós já sabemos que o a é igual a 5. Agora, nós vamos calcular aqui, através desse sisteminha aqui, né? Para descobrir os outros coeficientes dos polinômios. Então, a gente sabe aqui que b menos 2a é igual a 1. Então, b é igual a 2a mais 1. Só que a nós sabemos que é 5, né? Então, 2 vezes 5, 10, mais 1, 11. Então, b é igual a 11. C menos 2b igual a menos 10. Então, C vai ser igual a 2b, e b é 11, né? Então, vai ser 2 vezes 11, 22, menos 10. Então, C vai ser igual a 12. D menos 2c igual a menos 24. Então, o D vai ser igual a 2c menos 24. Mas quem é C? 12. Então, 2 vezes 12, 24. 24 menos 24, 0. Então, D é igual a 0. Isso por quê? Porque D é o resto e o resto é 0. Então, vai ser 0. Certo? Nem precisava colocar, só que eu coloquei aqui para fazer... Só para fazer mesmo as contas, para não colocar o 0 aqui. Mas ia dar a mesma coisa, certo? Pronto, logo... O coeficiente aqui é dessa forma, né? Então, o quociente aqui vai ser... Quem é A? 5. Então, vai ser 5x ao quadrado mais... Quem é B? 11x mais... Quem é C? 12. Então, vai ser 5x ao quadrado mais 11x mais 12. E o resto vai ser igual a 0. Pronto, então é isso, pessoal. Boa semana aí para vocês, bons estudos e qualquer coisa é só entrar em contato.